Cachoeira, cidade histórica movida por culturas e povos, considerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 1971. Após Salvador, Cachoeira, dentre as cidades baianas, é a que reúne o mais importante acervo arquitetônico de estilo barroco. Suas construções, igrejas e monumentos preservam o Brasil Império, mantendo viva a sua história. Terra de grande miscigenação por conta de seus antepassados. Cachoeira vivenciou a escravidão, as grandes fazendas e a riqueza dos senhores de engenho. Nesta, segundo historiadores, se deu os primeiros passos para a consolidação da independência do Brasil em relação a Portugal durante o século XIX. Agindo com lutas contra as tropas canhoneiras portuguesas, neste mesmo contexto ressalta-se a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, um grupo formado por mulheres negras, onde todas eram descendentes de escravos e conseguiram conquistar seu espaço na sociedade, unindo-se para comprar a liberdade daqueles que ainda eram mantidos como escravos. Toda essa pluralidade de povos que a habitou contribuiu ao seu desenvolvimento, trazendo liberdade e autonomia para o seu linguajar. Sem falar na variedade de visitantes que recebem, que acrescentam na linguagem local. Nada de preconceitos, todo respeitando ao próximo e resguardando suas origens, o que faz de Cachoeira uma cidade diferenciada por abraçar a todos, sem qualquer tipo de preconceito. Não, sem dúvida. Existe isso de uma forma muito... Não fica muito claro em relação a algumas pessoas, somente para quem pesquisa que percebe isso, mas é tanto que de uns anos para cá a gente tenta pegar a oralidade, conversar com elas, para poder a gente ver até esses cânticos que eram feitos anteriormente e está se perdendo um pouco os próprios cânticos que elas têm em cada atividade religiosa. Então a gente está tentando retomar isso para que elas não percam essa identidade que são as rezas delas, os cânticos, como eram anteriormente. Sempre tem, né? Sempre tem. Na realidade, hoje não é tanto quanto era anteriormente. Eu digo o seguinte, que a própria comunidade em si, principalmente a comunidade de Cachoeira, que participa, a gente vê que a comunidade ela não é tão presente nessas manifestações, tanto quanto pessoas de fora, até de outros países. Sim. É claro que em um certo momento houve um preconceito, né? Houve um preconceito e principalmente pela própria religião católica houve esse preconceito. É tanto que levou um período que elas ficaram afastadas da religião católica em cima de um preconceito burro, né? Em realidade não entendia exatamente essa dinâmica de ela ser do candomblé, de ser de uma religião afro-brasileira e estar venerando Nossa Senhora. É tanto que nas festividades dela, na devoção dela, em momento algum não tem nada do candomblé. Ela tem a veneração à Nossa Senhora, cultua Nossa Senhora da Morte, cultua Nossa Senhora da Glória, mas ela não mistura nesse momento, né? Então, na realidade, naquele momento ali, muitas pessoas não compreendiam, pensavam que justamente ela fazia essa mistura. E tem alguns outros atos que elas não expõem, que são atos delas, são atos, né, particulares, mas que essa é a intenção dela da veneração, mas tinha esse preconceito. Hoje a gente não pode dizer que 100% esse preconceito se foi, ainda existe, mas ela não é externada tanto quanto era anteriormente. Porque na verdade todos nós brasileiros, nós descendentes de escravos, é claro que ela contribui de todas as formas, ela contribui, percebemos em relação às próprias comidas, né, os nomes de muitas pessoas, os nossos sobrenomes. Acho que se a gente for ver aqui o sobrenome de cada um de nós, vamos ver que tem essa descendência, né?
Então, na verdade, ela contribui de forma tanto na nossa língua, tanto na nossa gastronomia, nas nossas manifestações, a diversidade cultural que nós temos hoje, ela contribui de forma total. Em relação à questão, até a questão da musicalidade brasileira, vem dessas raízes, mesmo que venha com uma outra roupagem, mas vamos falar do samba de roda. Samba de roda, quantos outros atividades, não, quantos outros estilos musicais vêm pelo samba de roda, né? Então, na verdade, ela contribui de uma forma, eu acho que, geral. A influência de outros povos, a influência de outros povos fez com que tudo isso tivesse essa diferença. Eu falo de outros povos, eu estou falando também em relação não povos estrangeiros, mas povos de outras regiões do Brasil influenciados por outros países. Eu acho que tem essa modificação, ela muda muito, não só, como eu falei, em relação ao estrangeiro, mas em relação de outras regiões do país. E também a questão da tecnologia. Hoje, com a tecnologia de informação, você tem uma diversidade grande, mas também, às vezes, você tem vamos falar Bahia. Você vê que tem regiões aqui da nossa Bahia que você tem uma fala e dialetos diferentes que, às vezes, você não compreende no recôncavo. Algo que está no sul do estado, no recôncavo, já se fala de uma outra forma, né? Então, só na Bahia que a gente fala sempre dos países africanos, mas uma Bahia, por exemplo, é uma África dentro de um território menor. Você tem uma África com diversos dialetos, diversas formas de falar e a mesma, às vezes, comida que a gente come aqui em Cachoeira, às vezes no sul do estado, ela muda, né? Muda muito. Então tem totalmente a ver em relação a essa influência de outros povos, como eu falei anteriormente, de outras regiões. Agora, para ir para a escola superior da língua alemã, eu fiz lá 1 ano e 2 meses intensivo, já estava falando legal, escrevendo legal, foi complicado, porque na sala você não encontrava um alemão dos seus professores, mas todos eram internacionais, todo mundo turista, ou seja, cada qual tinha a sua forma, o seu jeito de falar, e ainda tem a linguagem popular. E é lá na linguagem popular que tudo isso se esconde. Né? Quando você chega nos Estados Unidos, está todo mundo falando como a rapaziada diz. Não, Rio de Janeiro fala carioca de boa. Os S's, mas quando chega aqui, pô, o baiano é preguiçoso, fala arrastado. E é justamente esse arrastado que te remete lá de onde você, nas suas proveniências, a calma, a humildade, a sensibilidade no falar. Ana Gilda é um exemplo que todos têm o direito de se expressar, sem constrangimentos, na forma em que é senhor, em que tem fluência, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos, enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela. Ela também já teve Agora eu vou algum consertar preconceito? o outro. Menina, eu só falo assim, sorrindo e alegre. Ah, que bom. Não, preconceito da minha cultura? Não. Ainda não. Mas no dia que eu sofrer um preconceito, eu não vou dizer nada à pessoa. Simplesmente eu vou à delegacia. Se a delegacia não resolver, eu vou descer para o fórum e procuro como é o seu nome, fulana de tal. Você mora onde? Em tal lugar assim, tá certo. Quer dizer que a minha religião está incomodando você, né? Eu, por ser da religião afrodescendente, vocês não querem me aceitar. Mas um dia vocês vão ter que nos engolir. Entendeu? É essa palavra que eu vou dar. Eu tenho outra pergunta. A senhora já sofreu algum preconceito de algum outro afrodescendente? Não. Não? Não, que me abraçam. Ah, que Me legal. amam porque eu chegando, né? Chegando como nessa simplicidade que vocês estão vendo aqui. Assim mesmo. Então, abraço todo mundo, conversa todo mundo. Até agora, não. Nada de preconceito.
Que bom. eu tenha sofrido. Só se for lá atrás que falam, mas não falam na minha frente. Porque se falar na minha frente, tem a resposta certa e positiva no momento certo. Entendeu? No início, como foi a aceitação da Igreja Católica com a religião da senhora? No meu início, muito pouco eu frequento. Muito pouco. O padre daqui faz isso. Venha, minha irmã, venha. Mas eu não tenho, tem vezes que eu não tenho tempo. É o tempo que é curtinho. Mas até agora. Porque muitas vezes a gente vê essa forma de aceitação do povo banda, Isso, né? Referente à igreja, que tem certos tipos de barreira, né? É verdade. Entendeu? Só foi lá em São Félix que houve do padre, mas não foi comigo. Foi com uma das irmãs. Mas contra isso, a irmã soube responder na altura que devia. Sim. Entendeu? Se fizer conosco, faremos a mesma coisa. Sim. Porque todos nós somos irmãos. Somos iguais, em Cristo. É em Cristo. Nem a lei. É em Cristo. A Deus é isso mesmo. Porque a lei, muitas das vezes, são falhas, né? Exato. Entendeu? Pois é. Vá lá, mande que eu tô aqui para responder. Alguém tem mais alguma? Vocês? Alguém? Já falei. É que eu sou assim mesmo. Pode sambar?